Olá, meu querido irmãos, graça e paz para você que está assistindo este vídeo. Antes de mais nada, quero convidá-lo a se inscrever no canal, tá ok? Notificação vai vir para você, você clica lá no sininho para você ficar recebendo os vídeos, tá bom? E esses vídeos você vai estudar e vai mandar para outros amigos, irmãos da igreja, enfim, vamos levar essa mensagem de Jesus Cristo para outras pessoas que a gente almeja ver elas do céu, tá bom? O tema de hoje é o que é ser cristão. Uma pergunta interessante no mundo a qual nós vivemos, em um país a qual vivemos que a sua grande e maior maioria é formada por cristãos. Interessante que 60% da população brasileira é formada por católicos, que se consideram cristãos. 35% são de evangélicos e 5% não sabe ou não entende aí no que são. Enfim, a sua grande maioria, como o Brasil é um país muito religioso, estima-se que mais de 20 mil igrejas diferentes existem só no Brasil. Mais de 20 mil. Hoje tem igreja para todos os gostos e para todos os tipos de pessoa. Você escolhe a igreja que você quer servir. Em cada esquina nasce uma igreja. E o interessante é que alguém disse assim para mim, não é bom? É bom. Bom é. Mas temos que ter cuidado e muita cautela entre isso. Entre o que é bom e o que não é. Por exemplo, na década de 70, eu vou voltar um pouco mais para trás, 70, 80, na década de 90, que é o meu tempo, onde 80 por ali, o cristianismo naquela época era muito difícil. E as pessoas que eram crentes, eles eram taxados como pessoas quadradas, pessoas antipáticas, chamavam de bode. Aqueles que têm a idade parecida com a minha sabem disso, até aqueles que são um pouco mais velhos do que eu, passaram por isso. E o interessante é que eu me lembro, quando eu era menino, havia uma igreja evangélica próximo da minha casa, um grupo de pessoas que eram evangélicas, e se tinha uma coisa que todo mundo tinha por eles, era respeito. Porque esse homem com a sua família, era uma família muito respeitada na rua que eu morava, porque a palavra dele era como um tiro, não podia voltar atrás. Era um homem de princípio, um homem de verdade, e ele fazia parte de uma igreja. Hoje, querido, o tempo foi passando, nós estamos no século 21, a modernidade entrando dentro das igrejas, a mentalidade do povo foi se desviando da essência da palavra, e a gente vê a situação que está. Mais de 20 mil igrejas só no Brasil diferente. Queridos, aí alguém disse para mim, isso não é bom? É bom e não é. É bom. Bom é, porque quanto mais igreja, menos pessoas estão procurando os bares, as baladas e etc. Deixa eu falar para você que hoje já tem igrejas que tem balada dentro da igreja, tem igrejas que tem bar, tem igrejas sertanejas, tem tanto tipo de igrejas que, sinceramente, queridos, antigamente, quando eu falava com um crente, como eu falei, eram pessoas que a gente tinha um respeito. Hoje em dia, gente, a grande, não todos, eu não vou generalizar, mas tem muitas pessoas que se dizem crente hoje que envergonham a igreja. São pessoas que mentem, enganam, compram fiado e não pagam, traem a esposa, traem o marido. Dentro da igreja, um verdadeiro bagunça, briga por cargo, briga por poder. Pastores brigam com membros, membros abrem uma igreja, a cada minuto uma igreja aberta no mundo. Enfim, a facilidade, a minha igreja não está crescendo, eu vou facilitar. Então o que acontece? A grande maioria, vamos facilitar, vamos liberar isso, vamos liberar aquilo. E hoje nós estamos vendo o que está acontecendo com a igreja. Hoje é triste a situação que nós estamos vendo na grande maioria das igrejas brasileiras. As igrejas de hoje, a grande maioria, é uma vergonha. A gente fica envergonhado, eu tenho vergonha porque quando eu fico falando com as pessoas e eles dizem, a igreja tal ali, é tanta zoada, é tanto barulho, é tanta confusão. E quando a gente vê ali no Kawaii, no TikTok, vídeos, e quando a gente vê vídeos de igreja, gente, é repugnante, é triste, é envergonhoso o escândalo que está acontecendo. Mas nós vamos ver aqui na Bíblia o que é ser cristão, porque ser cristão para alguns é ir a uma igreja a cada domingo, é vestir uma roupa bonita, é ser um dizimista, um ofertante, é escutar uma música gospel em casa. Ser cristão não é somente isso, não. Ser cristão é mais do que uma religião. Ser cristão é um estilo de vida.
Foi isso que Cristo, na sua essência, veio nos ensinar. Ah, que nada, meu irmão. O importante é seguir uma igreja. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. O Salomão escreveu no livro de Provérbios 14, 12, ele escreve o seguinte: há caminhos que aos olhos do homem parece direito, mas ao cabo dele conduz à morte. Há caminhos que aos olhos do homem parece direito, mas ao cabo, no final dele, conduz à morte. O que Salomão estava dizendo? Que nem todos os caminhos que se dizem para o céu chegarão. E a grande maioria das pessoas hoje querem ir para a igreja para receber, não para levar. Nós vamos na igreja para nós adorar, não para a gente ser adorado. Nós temos que ir para a igreja para ouvir uma palavra que edifica, que transforma, não uma palavra que eu quero, que me agrade. O que temos visto é pastores tentando agradar membros, pastores que não falam a verdade, são omissos diante da verdade de Deus. E muitas pessoas estão se caminhando para esses caminhos que no cabo levam à morte. Jesus Cristo, quando falou com seus discípulos, ele disse, olha, lá no livro de Mateus, capítulo 15, ele fala com os esquibras, dizendo, olha, são cegos, guia de outros cegos, e quando um cego guia outro, ambos cairão na cova. Tem muitos líderes religiosos levando os seus membros para a cova. Não é todos, mas uma boa parte. E você sabe de quem eu estou falando. Hoje se vê na igreja, sal ungido, óleo ungido, ou tijolo ungido, a toalha não sei o quê, o suor de fulano pode curar, a camisa que levou facada, o sangue cura isso. Gente, é uma verdadeira barganha, é uma verdadeira troca de interesse, pessoas vão atrás de receber e pagam por algo que é de graça dais e de graça recebeis. É a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Ser crente qualquer pessoa pode ser, porque a Bíblia fala no livro de Tiago, capítulo 2, que o demônio crê que estremece, mas ele não obedece. Não adianta crer e não obedecer. Não adianta conhecer e não obedecer. Um verdadeiro adorador é como Jesus falou no livro de João capítulo 4, verso 26, porque os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Eu faço uma pergunta para você. Você conhece algumas pessoas que se dizem ser evangélicos, mas que não se preocupam com a verdade, que não se preocupam com a Santa Bíblia? São pessoas que não se preocupam com assim diz o Senhor, porque vive o assim diz o pastor. Confiam mais no pastor do que na palavra. Você conhece? Eu conheço vários. Que a palavra do pastor é mais confiável do que a palavra de Deus. O livro de Jeremias, ele fala muito claro que maldito o homem que confia no homem, mas bendito é o homem que confia no Senhor. Eu não estou dizendo para você generalizar e dizer que todo pastor está perdido, está errado. Eu não estou falando isso. Porque a grande maioria dos pastores são homens sérios, compromissados com a verdade, homens que trabalham 7 dias por semana, mais de 12 horas, 14 horas por dia, dormem pouco pensando nas suas ovelhas. A sua grande maioria, mas tem pequeno número de pessoas que está mais preocupado em comer a lã e a gordura das ovelhas do que cuidar delas. Então, o cuidado que eu tenho hoje para com a palavra do Senhor, e quero compartilhar com você, meu querido irmão, amigo, ouvinte, que está assistindo esse vídeo, é que a Bíblia não quer que eu e você sejamos crentes. Crente, o mundo está cheio de pessoas que se dizem ser crente. A Bíblia quer que eu e você sejamos um cristão. Por que um cristão é diferente de ser um crente? Eu vou mostrar para você. Porque o diabo é crente. Todo aquele que crê, todo aquele que acredita, ele é crente. Porque ele crê algo. Acredita. Agora, ser crente é fácil. Agora, cristão é outra coisa totalmente diferente. Porque o cristianismo, ele apareceu com Jesus.
Nasce o cristianismo no ano de 27, quando Cristo começa, sai de casa, deixa a carpintaria, seus pais, e começa ali, é batizado no Rio Jordão por João Batista, e ali começa um caminho, uma nova filosofia de vida, o cristianismo, Christos, que vem do latim. Agora está lá o Jesus, um novo rabi pregando a palavra, o Mashiach, que nem diz os judeus, o Messias, aquele que havia de vir, está entre nós. E agora Jesus começa a pregar o cristianismo. Se você analisar comigo como o cristianismo, ser cristão é diferente de ser crente, entenda comigo, perceba algo importante. Quando Jesus foi preso e traído por Pedro, a Bíblia diz que Jesus estava no Getsêmani, por 3 vezes ele orou e por 3 vezes ele foi chamar os discípulos que estavam dormindo. E Jesus falou algo interessante para ele: levantai, porque o traidor já se aproxima. E o interessante é que Judas, ele vinha com uma frota de policiais ou de guardas para prender Jesus. Judas tinha traído Jesus por 30 moedas, o preço de um escravo, moedas de prata. E o interessante é que Judas deu um sinal, ele disse: olha, aquele a qual eu beijar no rosto é Jesus. Eu faço uma pergunta para você que está me assistindo nesse momento. Por que Judas deu um sinal? Não era notório que todo mundo conhecia Jesus? Talvez sim, talvez não, porque nem muita gente acompanhava ele, inclusive os soldados. Mas o sinal era para que identificar qual deles era Jesus. Havia 11 discípulos com Jesus, 12 com ele, porque o traidor não estava, que era Judas. E o interessante é que eles eram tão parecidos, não só fisicamente, mas no modo de falar, no modo de agir, no modo de vestir, eles eram iguais a Cristo. Olha só que coisa interessante. Eles pareciam com Jesus, eles falavam como Jesus, eles queriam ser igual a Jesus. Olha que coisa interessante, queridos. Hoje em dia nós não estamos vendo essa essência. Hoje os nossos jovens das igrejas querem ser igual ao Neymar, querem ser igual a essas pessoas da moda que estão aí bombando, né? Querem usar calcinha, essas calças compridas, apertadas. Eu sou contra? Não tenho nada a ver com isso. Mas o que eu queria ver uma igreja compromissada e espelhada em Cristo. As mulheres têm que ser como Débora, Esther, Ruth. Essas mulheres que as irmãs da igreja têm que se espelhar. Não as mulheres das novelas. Não. Os homens têm que se espelhar, nós, se espelhar tanto em Cristo como Paulo, Elias, Daniel, Moisés. Esses homens que se doaram, que morreram pela palavra do Senhor. É isso que tem que acontecer. É por isso que o cristianismo é diferente de ser crente. Tem muitas igrejas que pessoas se titulam como crente, querem ser cristão, mas não são, porque na verdade nem conhecem Cristo. Igrejas que vendem todo tipo de objeto, igrejas que têm simpatia. Eu determino, eu ordeno, eu não aceito a derrota, eu não aceito a doença. Vem cá. Qual era a doença? Qual era a riqueza que Jesus tinha? Jesus não pregou riqueza, ele não pregou prosperidade. Jesus Cristo, ele não tinha uma igreja que se dizia gospel, que tinha rock de Jesus, que tinha carnaval, o mela-mela para Jesus. Não tinha. O que nós estamos vendo hoje é envergonhoso. E sabe o que está acontecendo? Pessoas deixam de acreditar no assim diz o Senhor. E vai acreditar em quem? No seu líder. Está entendendo? Você está me compreendendo o que eu estou falando? O que eu estou falando para você é para que eu e você nos espelhamos na Santa Palavra, na Bíblia. Esse é um manual de fé. Tudo que as pessoas falarem tem que ser de acordo com assim diz o Senhor, não assim diz o pastor.
Quando eu vou para a Bíblia, quando eu vejo os discípulos tão parecidos com Jesus, eu vou no livro da Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro maravilhoso, e convido a vocês que leem esse livro, que é muito bom. No capítulo 11, a Bíblia diz que Paulo e Barnabé saíram, foram dispensos. Quando Estevão morreu, os discípulos estavam todos reunidos em Jerusalém. E vem a morte de Estevão apredejado. Aquela morte contribuiu para que os discípulos se espalhassem por outros lugares, para que a palavra de Deus fosse pregada em outras províncias, em outras cidades. E a Bíblia diz que Paulo se converte depois da morte de Estevão, e Paulo e Barnabé foram para uma cidade chamada Antioquia. E quando eu abro a Bíblia no livro que eu acabei de falar, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, e eu quero compartilhar com você. Pega a caneta aí, meu querido, pega a caneta, para a gente ler esse livro. Olha só que coisa maravilhosa. Capítulo 11 de Atos, versículo 26. Olha só que coisa linda aqui. Diz assim a santa palavra de Deus, a santa Bíblia, a palavra de Deus, a nossa regra de fé. Nós temos que andar de acordo com essa palavra. Louvado seja Deus por isso. Diz assim, ó. Olha que coisa linda que diz aqui, ó. No capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, verso 26, diz assim, ó. E tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. É Barnabé, citando Barnabé, que tendo encontrado Paulo. Diz assim, e tendo encontrado ele, levou para Antioquia. E por um ano, se reuniram naquela igreja, ensinando numerosa multidão. E em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. Por que Paulo e Barnabé foram chamados de cristão? Porque Paulo e Barnabé pareciam com Cristo. Paulo e Barnabé pareciam com Cristo. Eu faço uma pergunta para você. Em seu trabalho, você parece com Cristo? Na cidade que você mora, você é um cristão que parece com Cristo? Você é uma pessoa que, aonde você chega, é identificado como um cristão? Os discípulos eram. Lembra daquele caso quando Pedro foi à casa onde Anás estava interrogando Jesus? E quando Pedro chegou lá, que entrou na casa, por 3 vezes Pedro nega Jesus. A terceira vez uma mulher interrogou ele, perguntando, não é tu um deles? Tu não estava com aquele homem? Porque o teu modo de falar, o teu modo de vestir te denuncia. Olha só que coisa. Por mais que Pedro quisesse negar que não conhecia Jesus, o modo de falar, o modo de vestir, denunciava ele como um cristão. Aleluia! Não é lindo demais isso? Não é lindo? As pessoas olhar para mim, para você, e dizer, esse é um cristão, porque eu vejo o reflexo de Cristo na vida desta mulher, na vida deste homem, na vida deste pastor, na vida desse jovem, na vida dessa jovem, na vida desse adolescente, enfim. Ser cristão é ter a essência de Cristo. É diferente. Porque o cristão, ele se espelha em Cristo. Ele apenas não crê, não é só crer, ele quer ser. Ele obedece, ele é obediente. E quando a gente é obediente, a gente não questiona. Um bom soldado é aquele que não questiona seu comandante. Tarefa dada, tarefa cumprida. Então, Cristo é o nosso grande comandante. E nós temos que estar obediente a Ele e à Santa Palavra. Louvado seja Deus por isso. É isso o que é ser cristão. Quando a gente vai lá para o livro de Mateus, olha que coisa interessante em Mateus. Em Mateus capítulo 7, o versículo é o verso 21 ao 23. Gente, eu acho isso aqui espetacular, sensacional esse verso. Porque esse verso aqui não vai falar com o bêbado que está lá na calçada, na sarjeta. Ele não vai falar para o andarilho que está andando pelas ruas da cidade, não. Olha para quem ele está falando aqui. Capítulo 7 de
de Mateus, é muita comunicação aqui, e a gente vai às vezes e vai troca o nome, mas Mateus capítulo 7, versículo 21. Você anotou aí no seu caderninho? Olha só o que diz aqui. É um texto bem conhecido que eu quero compartilhar com você. Olha o que ele diz aqui, ó. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Uau! Nem todos que se diz ser crente entrará no reino dos céus. Quem é que diz Senhor, Senhor? São as pessoas que se denominam como crente, o cristão. Ele diz, nem todo que me diz Senhor, 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 Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de Deus que está nos céus. E muito naqueles dias vão dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muito milagre? O 23 ele diz, então lhe responderei explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam o pecado ou a iniquidade. Querido, você conhece alguém que na igreja dele expulsa demônio, que na igreja dele ele faz cura, ele faz um grande movimento na igreja? Jesus não está falando aqui é palavra de Cristo. Ele não está falando aqui para quem está num bar, para quem está numa sarjeta, numa calçada, quem está fumando. Não. Ele está falando aqui para quem está em uma igreja, para quem se titula crente ou cristão, que fazem tudo isso menos a vontade de Deus. É mole? Mas tem como a gente fazer essas coisas e não fazer a vontade de Deus? Claro, queridos. No Brasil, qual o homem que fez mais cura no Brasil? Que é gente de milhares de pessoas. Se chama lá em Goiás, João de Deus. João de Deus fez todo tipo de cura, de milagres. E onde é que está João de Deus hoje? Hoje as pessoas não chamam mais João de Deus, mas sim João do diabo. Ele é acusado de vários e vários crimes. Então, queridos, isso aqui não é sinal que é um cristão. Se você for na igreja, você vai ver cada tipo de pessoas que fazem coisas dentro da igreja que você diz, nossa, esse aí, como é que ele consegue fazer isso? Porque lá fora ele é totalmente diferente. Então Cristo aqui nos dá um alerta. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará, mas aquele que está fazendo a vontade de Deus. Você está fazendo a vontade de Deus? A sua vida é pautada diante da palavra de Deus? É? Amém? Glória a Deus. Amém. Você está de parabéns. Mas se a sua vida não está pautada nessa palavra, você precisa fazer uma reflexão na sua vida, querido. Você precisa fazer uma reflexão. A pergunta que eu faço é, Deus mudou? No livro de Malaquias, ele fala assim, 3:6, eu, o Senhor Deus, não mudo. Em Tito, ele diz, eu, o Senhor Deus, não minto. No livro de Tito, capítulo 1, verso 2, eu, o Senhor, não mudo. Olha só que coisa interessante. Se Deus não muda, se Deus não mente, se em Deus não há variação de mudança, quem mudou? Quem mudou? Imagina quem mudou. O homem. O homem pega este livro para alguns, para o seu interesse próprio. Você conhece pessoas que enriqueceram ou ficaram ricos quando abriram um ministério? Eu conheço. Conheço. É errado? Não estou dizendo que é errado. Eu não estou dizendo. Não estou dizendo que é errado. Agora, vale você fazer um questionamento. Nem conhecereis a árvore pelos seus frutos, disse Jesus. Pelos seus frutos conhecereis. Lembre do que foi dito aqui em Mateus 7, versículo do 21 ao 23. Olha o que o Senhor disse. Olha o que a Santa Bíblia diz para nós no livro de Malaquias.
Eu acho interessante no capítulo 3, no versículo 18, ele diz assim, ó, porque o Senhor, os olhos do Senhor, eu me inclinarei lá do céu e olharei para a terra e verás a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Uau! Deus disse que olha lá do céu para o seu povo aqui na terra e verás a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Vem cá. Vem aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A diferença entre alguns denominados como cristãos ou crentes para quem é do mundo? Algumas igrejas que você conhece, que eu conheço, tem diferença da mãe, da igreja de Roma? Tem? Não tem. Termina o culto. Muitos deles vão para uma festa, para o baile, sem nenhum compromisso, porque é aprendido lá que nós somos salvos pela graça, e a graça é um título dado, é algo que com ela eu posso fazer tudo. Sabe o que foi que Deus disse lá no livro de Oséias? O meu povo perece por falta de conhecimento. Repito, palavras de Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento. Mas por que o povo tem pouco conhecimento e se perdem? Porque não querem tirar tempo para a santa palavra. Examinais as escrituras. Temos que examinar, ler, estudar. Não podemos perder a essência da sua palavra. Quando um homem deixa de acreditar na palavra de Deus, ele é varrido por ventos de outras doutrinas. Ele é enganado. Por que muitas pessoas são enganadas e acreditam em Papai Noel? Tem muita gente que acredita em qualquer pessoa que prega. Quando vê qualquer uma pessoa cair, uma pessoa falar em línguas estranhas, etc. Por quê? Porque não lê a Bíblia. Porque não quer aprender. Prefere confiar no homem. Gente, o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecer a palavra. Esse livro está disponível. Em todas as casas do Brasil, ou quase todas, tem uma palavra, tem uma Bíblia, leia a Bíblia. Se na sua casa tem uma Bíblia aberta no livro de Salmo, com um copo d'água em cima, pare com isso, leia. Porque esse livro fechado, ele é um livro qualquer, mas esse livro aberto, ele nos dá liberdade. Uma liberdade para que nós tenhamos uma vida pautada diante do Senhor e não sermos enganados diante de tantos e tantos falsos profetas que tem aí. Quando a gente pega a nossa Bíblia aqui, vamos mais além, quando a gente pega a nossa Bíblia e vamos lá para o capítulo de Coríntios, eu amo esse verso. No livro de Coríntios, capítulo 10, primeiro Coríntios, capítulo 10, vamos ler? Eu vou abrir aqui na minha, tá bom? Eu não vou falar, porque às vezes a gente é enganado pela confiança. Às vezes a gente erra e eu quero ir em cima aqui. Vamos lá. 1 Coríntios, esse livro é muito especial, um livro. Lembrem-se que Corinto é uma igreja cheia de problemas. Você vai ver aqui no decorrer do tempo aqui, lê o livro de Coríntios que você vai ver. Mas no capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 31, tem um texto sensacional, que diz assim, ó, portanto, que comais, Paulo dizendo, portanto, que comais, que bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém, irmão? Dê um amém aí. Um amém mais forte. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Paulo disse que comais, bebais, ou façais qualquer outra coisa, seja para a glória de quem? De quem? De Deus. Vem cá. Vem cá, aumenta um pouquinho aí, para a família escutar isso. Na sua casa, a comida que vocês comem é para a glória de Deus?
O alimento que você vai ingerir todos os dias é para a glória de Deus? O que você bebe é para a glória de Deus? Que façais qualquer outra coisa é para a glória de Deus? Qualquer outra coisa é um campo muito amplo. O seu trabalho, aonde você trabalha, o seu trabalho é para a glória de Deus? Recentemente alguém me disse, eu tenho um bar. Eu sou crente e tenho um bar. Queridos, essa pessoa não lê a Bíblia. O que Paulo disse aqui? Que comais, que bebais, seja para a glória de Deus. Ah, mas eu não bebo. Mas você dá bebida aos outros. Você vende sonhos enganosos para as pessoas se destruírem. Tem evangélicos que não fumam, mas no comércio dele vende cigarro. Gente, é para a glória de Deus? Tudo que não é para a glória de Deus tem que ser arrancado da nossa vida. A Bíblia diz que se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca, porque é melhor entrar no céu com um olho do que ter os dois olhos se perder. Se o teu braço direito te faz tropeçar, arranca, porque é melhor entrar no céu com um braço do que ter nos dois e ser lançado no inferno. Queridos, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O que Cristo quer dizer? Que nós vamos ter que arrancar o olho para não ver algo errado. Nós temos que arrancar da nossa vida tudo aquilo que nos conduz à perdição. Se o meu trabalho é algo que não me leva a Deus, que não deixa eu ser um cristão, eu tenho que parar e arrumar outro. Se o que eu estou bebendo é algo que está destruindo a minha vida como cristão, eu tenho que mudar. Você está entendendo? O ser cristão, por que é diferente? É porque o cristão é um estilo de vida. É dizer assim, Senhor, eu quero falar o que te agrada, Senhor. Eu quero que as minhas mãos sejam santas para pegar no que é santo. Porque a palavra de Deus diz, seja santo porque eu, Deus, sou santo. Mas há um pensamento errado no mundo que diz, não tem como ser santo, ninguém consegue ser santo, ninguém consegue ser perfeito. Nós temos que buscar a perfeição todos os dias. E a perfeição ela é encontrada aqui, não é no céu. Nós não vamos entrar no céu imperfeito e lá ganhar a perfeição, não. Nós temos que se adaptar com a santidade aqui. Você tem que ser santo no seu trabalho, eu tenho que ser santo no meu trabalho, na minha casa, na escola, na faculdade. Em qualquer lugar que estivermos, nós temos que ser santo. Olha o versículo 32 que ele diz aqui, ó. Assim como também procuro em tudo ser agradável a todos, disse Paulo, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. O cristão, ele tem que fazer o interesse de Deus, não nosso. Como nós somos tendenciosos ao pecado, a nossa vontade é de pecar. Mas Paulo diz que nós temos que deixar de fazer o quê? Os nossos interesses. E os interesses que nós temos que fazer, interesse de Deus. É quando a gente vai à igreja, quando a gente ora em casa, 5 vezes, 10 vezes se possível. Está em oração no trabalho, está dirigindo, está buscando a Deus onde estiver. Senhor, eu quero ser santo. Senhor, eu quero alcançar a santidade. Senhor, eu quero ser diferente. Senhor, eu quero viver para ti, Senhor. Senhor, eu quero odiar o pecado, eu quero amar o pecador, mas odiar o pecado, Senhor, me faz ser santo, Senhor. Eu quero a santidade. É isso que nós temos que viver, uma vida pautada diante da santidade. E a santidade nós só vamos encontrar em Cristo. E nós só vamos encontrar Cristo na santa palavra. Quando a gente deixa de fazer os nossos interesses e passamos a fazer a vontade de Deus. Você é uma pessoa que faz a vontade de Deus? Você faz a vontade de Deus? Tem certeza? Se Deus te pedir para tu deixar algo na tua vida que interrompe a tua fidelidade para com Ele, você deixaria? Deixaria? Amém por isso. Sabe, tem muitas coisas em nossas vidas que para a gente alcançar a santidade, a perfeição, nós temos que deixar para trás. O que eu quero dizer nesse dia de hoje é que o cristianismo é muito mais que uma religião, é um estilo de vida. Nós temos que ter um estilo de vida igual a de Cristo. Você é embaixador de Cristo aqui na terra.
As pessoas não conhecem Deus, mas a Bíblia diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E a imagem e a semelhança de Deus não foi feita para escandalizar, para envergonhar. Olha o que diz no livro de Lucas, capítulo 2, capítulo 17, versículo 2, diz assim: é inevitável que no mundo haja escândalo, mas ai daquele que servir de escândalo. O escândalo vai ter, disse Jesus, mas ai daquele que for pego em escândalo. Melhor fora, diz ele, colocasse uma pedra na cabeça e lançasse no fundo do mar. Olha que coisa, gente. Olha que coisa. Então, quando eu, como um cristão, envergonho o nome de Deus, Deus fica triste. Deixa eu dizer uma coisa para vocês nesse dia de hoje. Pasme no que eu vou dizer agora. Todas as vezes que Satanás se aproximou de Deus, foi para me acusar e acusar você. Você entendeu o que eu disse? Todas as vezes que Satanás se aproximou de Deus, foi para me acusar e acusar vocês. Porque Deus é santo. E Satanás não consegue acusá-lo. Ele é santo, ele é perfeito. Então Satanás acusa quem? Eu, você. E todas as vezes que eu e você escorregamos, Satanás nos acusa diante do céu, diante de Deus. Ele olha para mim e para você e diz: é esse crente? É essa igreja? Essas pessoas rodando, dançando, pulando, jogando púlpito no chão? Esse povo, é essa igreja que vai me derrotar? É esse o seu exército, Jesus? Sabe, querido, Jesus fica muito triste quando ele vê essas acusações diante dele. Cada vez que os seus filhos caem, é um retrocesso na vida de cada crente. Mas que nós possamos, pelo poder, pela graça de Jesus, buscar cada dia ser forte em Cristo. Busque mais, busque a santidade, busque mais conhecer a palavra de Deus para que você não seja enganado. A Bíblia diz no livro de Filipenses, que tudo que é bom, tudo que é perfeito, Filipenses capítulo 4, versículo 8, você confere aí, o meu tempo está passando, ele diz assim: tudo que é perfeito, tudo que é bom, tudo que é agradável, seja isso que ocupe a vossa mente. A nossa mente tem que estar envoltada em coisas que edificam. Eu não posso ter uma mente poluída, cheia de imaginações que corroem minha alma. Tudo que é agradável, perfeito e bom tem que ocupar a nossa mente. Tá vendo como ser um cristão é difícil? Como ser um cristão é diferente? É diferente. É por isso que Deus olhou lá no Salmo 101, verso 6, ele diz: eu olhei lá de cima do céu, procurei. Deus olhou do céu e Deus está à procura dos fiéis. Deus olha lá do céu e está à procura dos fiéis. As igrejas estão assim de crente, mas de pessoas que têm um compromisso, uma vida pautada no assim diz o Senhor, cada dia diminui. Eu posso imaginar, eu estava lendo a história dos heróis da fé, e eu convido a você a ler a história de João Wesley, João Hus, Jerônimo, Martinho Lutero. Martinho Lutero, o sonho do pai dele era que Martinho Lutero fosse um advogado. Martinho Lutero, ele se tornou um padre, ele estudou na faculdade, se tornando um padre. O pai ficou muito chateado, o pai dele. E Martinho Lutero, ele conseguiu fazer o seu doutorado. E certo dia, quando ele estava estudando, ele encontrou na biblioteca, da qual ele fazia parte da faculdade, ele encontrou uma Bíblia. E o interessante é que naquela época, Roma, ele escondeu toda a palavra. A Bíblia, as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Nem as pessoas tinham acesso, nem mesmo o clero, os próprios padres conheciam a Bíblia. Olha que Martinho Lutero estava fazendo doutorado quando ele teve um encontro
providencial por Deus com a Bíblia. E quando ele começou a ler aquele livro, ele percebeu que tudo que tinha na igreja era totalmente com o que condizia com a Bíblia. E Martinho Lutero agora começou a ter uns conflitos na sua mente. E o interessante, queridos, que aconteceu foi que quando Martinho Lutero foi começando a ler, ele encontra um verso na Bíblia que diz: o justo viverá pela fé, lá em Romanos, capítulo 1. E o interessante que certa vez ele foi a Roma, e chegando em Roma, ele conheceu aquela cidade, e ele fala, Martinho Lutero, que havia uma escada em Roma que era chamada a escada de Pilatos, onde as pessoas subiam de joelhos e todos os seus pecados eram perdoados. E quando Martinho Lutero estava subindo essa escada, imagine só, a escada que veio de Israel, de Jerusalém, estava em Roma. Não me pergunte como essa escada chegou lá, que ninguém sabe. Mas diziam eles que era a escada que Pilatos fez que Jesus subisse até Pilatos, até o palácio de Pilatos. E quando Martinho Lutero estava subindo essas escadas de joelho, ele escuta uma voz do céu que diz: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E Martinho Lutero se levantou dali imediatamente. E Martinho Lutero sentiu um desejo mais profundo de conhecer a palavra e conhecer Deus. E na história de Martinho Lutero ele diz: se há um inferno na terra, esse inferno estava em Roma. O que Roma fez foi um absurdo. Escondeu a Bíblia para que as pessoas não tivessem acesso à Bíblia. Sem a Bíblia, as pessoas eram enganadas. Naquela época, as pessoas compravam indulgência. O que é indulgência? Indulgência era um documento que dava o direito a ele pecar. E toda vez que ele pecava, o pecado era perdoado, porque a indulgência era um documento, ele pagou pelos seus pecados. E em um determinado dia, um grupo de pessoas foi à igreja de Martinho Lutero e falaram para ele que tinha comprado a indulgência. E Martinho Lutero rasgou esses documentos e disse: olha, não há perdão de pecado sem arrependimento. Se vocês querem perdão de Deus, se arrependam e se convertam a Deus. E a igreja ficou chateada com Martinho Lutero, porque Martinho Lutero estava atrapalhando os negócios da igreja. Então, naquela época, a igreja usou a indulgência para ganhar dinheiro e esconder a Bíblia para enganar o povo, para deixar um povo sem conhecimento. Vem cá. E hoje? O que está acontecendo hoje? Naquela época era vendido indulgência. E hoje? O que está sendo vendido hoje nas igrejas? Hoje nas igrejas, pouco se prega a palavra. Pouco se prega. Porque é um show dentro, é um espetáculo que a Bíblia está em segundo plano. Quanto menos as pessoas lerem, melhor é para ser enganado. Hoje não vende mais a indulgência, mas vende uma graça mentirosa. Uma graça que você compra ela, que você não precisa mudar de vida. Você não precisa mudar suas atitudes. Você é salvo do jeito que você é. Você pode ser o que você é e você vai ser salvo. Porque é pela graça. Aí vendem-se todo tipo de objeto, de coisas, como óleo, toalha, tijolo, até feijão. Até feijão, caroço de feijão. Queridos, o que Roma fez no passado está sendo feito hoje. Só mudou a técnica, mas o engano está sendo o mesmo. Milhares e milhares de pessoas morreram para que essa palavra chegasse na minha e nas suas mãos. Não vamos deixar de acreditar no assim diz o Senhor para o assim diz o pastor ou o padre, ou papa, ou seja lá quem for. Viva uma vida pautada diante de Deus. Amém? Amém? É o meu desejo, é a minha vontade. Martinho Lutero, ele foi contra todos. Ele se levantou contra todos, porque ele sabia que Deus era com ele. E se você
Ainda que tenha que enfrentar Roma, enfrente. Se você tiver que enfrentar seu pastor, enfrente. Mas queira ter uma vida pautada no assim diz o Senhor. Amém, queridos? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos transformar e que nós possamos ter uma vida pautada no assim diz o Senhor. Eu gosto disso, eu gosto dessa frase, querido. Eu gosto disso, eu me sinto bem. É bom fazer a vontade de Deus. As dificuldades vai acontecer, vão vir diante da gente, assim como veio na vida de Lutério, assim como veio na vida de Jerônimo. Esses homens, eles eram levados à morte como se estivessem indo para uma festa de casamento. Roma fez várias fogueiras para queimar os cristãos, e eles eram tidos como hereges, eles eram tidos como pessoas que tinham que morrer porque estavam contra Deus, contra Roma. E muitos deles morreram, mas muitos deles levaram essa mensagem ao mundo. Eles perturbaram senadores, imperadores, eles fizeram um grande rebuliço em Roma. Louvado seja Deus por isso. Queridos, quando nós começamos a pregar a verdade, nós vamos ser chamados de herege, nós vamos ser chamados de seita, vão chamar-nos de doido, não importa. Felizes são aqueles que são levados, disse Jesus, diante de tribunais, diante das autoridades, em meu nome, aleluia. Louvado seja Deus por isso. Que Deus possa abençoar sua vida, sua casa, sua família. E que você possa ter o desejo, assim como eu tenho esse desejo, e quero, não sou, quero alcançar a santidade em Cristo Jesus. Ore comigo agora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, fica conosco, abençoa cada ouvinte, cada pessoa que assistiu esse vídeo. Abençoe e nos dá santidade por meio daquele que é santo, 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 Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Lembre-se, segue a Bíblia, não tenha medo.